E hoje a gente tem o prazer de receber o Dr. Diogo Rosa, meu amigo. Ele é médico oncologista no Rio de Janeiro e também ele é um dos fundadores, um dos idealizadores do podcast Ideias em Saúde. A gente vai falar hoje aqui, a gente vai bater um papo sobre liderança, né? A importância da liderança na carreira do médico, né? E aqui, como a gente fala para médicos que vivem de atendimento particular, para o médico que deseja, né, seguir essa carreira aí através do atendimento particular. Fala, meu amigo! Sidney, tudo bem? E aí, cara, tudo ótimo, e por aí, tudo certo? Tudo tranquilo, tá me escutando bem, tá me vendo bem? Estando bem, te vendo bem. Tô aqui num local improvisado hoje. Primeiramente, deixa eu agradecer, obrigado por estar aqui com a gente, né, doando o seu tempo e trazendo bastante sabedoria, que eu tenho certeza que vai rolar nesse bate-papo aqui. Compartilhar um pouquinho da sua história, né? Isso é muito, cada vez mais, né? Quando a gente vai amadurecendo, a gente vê que, cara, no fundo são histórias, né? Então, obrigado por compartilhar um pouquinho da sua história com a gente. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, vai inspirar. E é isso, fica à vontade, se apresente aí. Quem é o Diogo, né? E o que você faz? O que você come? Onde você vive? Eu sou, em primeiro lugar, prazer estar aqui. Eu também quero começar com uma historinha que aconteceu comigo hoje e que me fez pensar muito no CVM. Para quem não me conhece, eu sou o Diogo, eu sou oncologista do Rio de Janeiro. Tenho uma atuação tanto na assistência num grupo de ponta aqui no Rio de Janeiro, que é o Grupo Oncoclínicas. Também atuo com pesquisa clínica no Grupo Cooperativo Latino-Americano, que é o LACOG, no Grupo de Oncologia Geniturinária, que é o meu foco. Tenho um podcast, que é o Ideias em Saúde, no qual o Sidney já teve a oportunidade de engrandecer a gente. A gente teve um episódio muito legal, Ideias Virtuosas da Medicina, uma mistura dos nomes do CVM com Ideias de Saúde. E sou um entusiasta de inovação, de pensar saúde, de pensar como a vida do médico deve ser. Queria contar para vocês uma história, e quem já passou por isso, comenta aí também, Sidney. Eu hoje estava peguei um Uber para ir para um local específico. Normalmente, quando eu tenho esses intervalos de tempo, né, eu gosto de... É o momento que eu tenho, às vezes, para parar. Tinha terminado o consultório, estava indo para um lugar que era uma outra vibe, enfim. E aí eu virei pro cara do Uber e o cara falei assim, poxa, você pode desligar o rádio um pouquinho? E aí, pela primeira vez, o cara falou assim, por quê? Eu falei assim, não, eu só queria que você desligasse o rádio um pouquinho. Aí ele falou, mas por quê? Eu falei, não, porque eu queria descansar, eu queria ficar em silêncio. Eu vou abaixar, tá? Metade pra mim, metade pra você. O cara foi de uma grosseria, Sidney, assim. E eu falei assim, cara, eu posso avaliar esse cara mal, né? Eu vou dar uma nota ruim pra ele, eu vou ferrar com a vida dele, né? E eu falei, então eu posso fazer Era o final do dia, o cara tava estressado, o cara queria ouvir a música dele, e aí o cara ele tinha a ideia dele, ele não tava muito feliz de estar ali, e o cara foi super grosso comigo. Eu falei, cara, eu não vou deixar, vou deixar isso passar. E, de certa forma, o médico que muitas vezes está preso nessa rotina de plano de saúde, de má remuneração, de trabalhar mais do que ele gostaria, muitas vezes ele não tem uma carreira da forma como ele gostaria. É exatamente esses caras que vocês, de alguma forma, salvam, né? Que vocês falam assim, olha, acorda, faz uma coisa diferente, pensa diferente a tua vida, pensa diferente a tua história, né? Eu pensei muito, cara, no CVM nesse sentido, né? Porque eu falei, cara, de certa forma, que o médico pode fazer também, se ele acorda para isso, né? Se ele não presta atenção e fala assim, cara, talvez eu precise pensar minha história diferente, comece a ser o protagonista da minha história. E aí isso é um pouco que eu acho que a gente vai acabar conversando aqui nessa conversa também. Exatamente, né? exatamente. Cara, que massa. Eu acho... Sabe, Diogo, uma das coisas que acontece comigo hoje, que eu acho que acontece com todo mundo que tem contato com esse universo que a gente fala aqui, a gente começa a ficar mais consciente, a gente começa a prestar mais atenção nas coisas, né? E isso, cara, eu hoje, em todo lugar que eu vou, eu avalio isso, eu vejo assim, eu digo, poxa, mas se fizesse uma coisinha aqui de diferente, poderia mudar o jogo, sabe? Tipo, enfim, então, que massa tua história aí pra gente começar. E, cara, falando em história, vamos começar a falar um pouquinho da tua história, né? Me fala um pouquinho da tua história aí, da tua carreira, e onde que a liderança, ela aparece, ou como que você começa a se interessar por liderança, né? Pra gente começar esse bate-papo. Então, na minha carreira, eu já tenho 15 anos de formado, tenho uma experiência, não tenho médicos na família, né? Então, não tenho exemplos, por assim dizer, para seguir, ou
grupo de pessoas que eu poderia dizer assim, esse cara meio que me influenciou. A gente começa meio que seguindo exemplos de professores, exemplos de bons médicos com quem a gente trabalha, que foi o meu caso. Desenvolvi um interesse muito grande pela liderança quando eu comecei a perceber, muitas vezes tinha gente que queria escutar o que eu queria dizer. E eu queria falar, né? Comecei a falar com 2 anos, 1 ano e meio, sei lá, e nunca mais parei. E as pessoas estavam interessadas. Tem um conceito muito interessante de liderança que eu escutei recentemente, tem vários, liderança é uma coisa que é muito estudada, tem cursos, né? Tem bastante coisa, e eu acho que assim, a definição mais simples é você motivar pessoas em torno de um objetivo, né? Tem várias definições, mas essa definição é uma definição simples, uma definição muito interessante. Você gosta dessa, né? Eu gosto. Sabe por quê, cara? Porque, assim, muitas vezes a gente confunde líder com chefe, a gente confunde líder com gestor, e o líder, ele é aquele cara que consegue, muitas vezes, olhar para as outras pessoas, e as outras pessoas olhar para ele e falar assim, esse cara vai indicar o que a gente vai fazer, ele vai ajudar, a gente vai fazer. E isso, muitas vezes, é o que interessa. Eu tive a oportunidade de, ao longo da minha carreira, começar esse podcast, né, que foi uma coisa muito interessante porque de alguma forma foi uma vanguarda na medicina numa época em que a gente não tinha muita voz assim de uma coisa que fosse não técnica, pois outras pessoas como o próprio CVM começaram a fazer isso. Tive a oportunidade de dar aula na universidade, tive a oportunidade de trabalhar num grupo latino-americano de pesquisa clínica. Quem sabe, assim, já deve ter visto, a gente teve muita polêmica aqui no Brasil recentemente por conta do tratamento precoce do Covid. Eu não vou falar de tratamento precoce do Covid, a gente pode até falar porque é polêmica da Ibope, né? Mas eu não vou falar. Mas o que a gente pode dizer é que fazer ciência no Brasil é muito difícil, e eu tive a oportunidade de estar num grupo que está na vanguarda, por assim dizer, de interessante por causa disso. Massa. E tem o consultório também, né? É verdade. Conta um pouquinho da tua... Eu vou fazer uma pergunta bem difícil. Tenta resumir a tua trajetória em 2 minutos, falando desde a faculdade, a residência, até chegar no mercado de trabalho. Vamos lá. Então, pergunta do Faustão. Eu estudei na Unirio com o nosso amigo João Paulo. Teve aqui ontem, eu acho, né? Recentemente. Ontem. Né? Teve ontem. Ontem. Com o João Paulo. Me formei em 2005, fiz residência de clínica médica e de oncologia. Fiquei um tempo nos Estados Unidos, voltei, fiquei um tempo na aeronáutica e comecei a trabalhar na medicina privada, onde eu sempre preferi trabalhar porque a oncologia precisa de uma estrutura boa. E muitas vezes a gente no SUS não tem essa possibilidade. Quando eu já estava no grupo COI, né, que é o grupo, algumas pessoas conhecem, é o grupo de oncologia que foi fundado pelo Nelson Tais, que foi recentemente ministro da Saúde. Tive a oportunidade de trabalhar com ele, tive a oportunidade de trabalhar com um grande líder na medicina do Brasil, né, que é o Nelson. Com ele, eu comecei a desenvolver projetos de inovação. Então, eu comecei a trabalhar com Value-Based Health, que é o famoso VBHC. Comecei a trabalhar no desenvolvimento de um Cancer Center. E aí eu comecei a me especializar em oncologia geniturinária, que é o que eu faço mais hoje, câncer de próstata, rim, bexiga, testículo e pênis. Busquei, na verdade, dentro da minha especialidade, ser uma liderança tanto regional quanto local, quanto regional, tanto no estado quanto no Brasil, e procurei de alguma forma me posicionar como um cara que queria ter voz, me destacar, me colocar, sempre ter ou ser um protagonista ou ser um coprotagonista das atividades onde eu estivesse participando, né? E esse acabou sendo o desenvolvimento, e hoje na carreira, além de ter a parte do consultório da assistência, felizmente está indo muito bem, está estabelecido, né? Tem outras coisas que eu também desenvolvo, como podcast, como a pesquisa clínica e como outros projetos. Vou começar a desenvolver uma coisa agora também de políticas de saúde. Ou seja, é aquela coisa. Sempre que você está vendo alguma coisa que está faltando uma voz, né? Eu acabo me metendo no meio e querendo falar, não, peraí, deixa eu dar uma... Porque você melhorou a qualidade do produto, agregando essas outras coisas. Cara, que massa. Então, assim, só para eu entender, tá? Você está me falando que você teve a possibilidade, durante a sua formação e a sua carreira, de ter contato com outras pessoas que você enxerga, né? Enxergava como líder. E aí você tá dizendo que aquilo, de alguma forma, digamos assim, te influenciou, ou você tá me dizendo que, cara, na verdade não teve uma influência direta, mas partiu de mim, assim, de ser inquieto, de quando eu via, eu estava participando, eu estava querendo resolver, uma coisa mais natural. Eu diria que é um pouco dos dois. De fato, eu tive algumas pessoas... Porque, assim, você inovar, querer ser diferente, você querer ser dissonante,
É uma coisa difícil. E na É uma coisa que nossa profissão, eu ouvi, tem um provérbio chinês que eu gosto bastante que diz o seguinte: o prego que se destaca, ele é martelado, né? Que se você está disposto a se posicionar de uma forma diferente, inadvertidamente você vai tomar uma pancada na cabeça. Ouvi uma variante dessa que o boi que levanta a cabeça toma paulada. Então ele tem que ficar na manada ali. E eu sempre fui insatisfeito em relação a isso. Eu sempre pensei que o melhor é ser o protagonista da minha própria história, né? Tem uma frase que, se eu não me engano, é do Jung, que fala, né? Se você não é o protagonista da sua própria história, você é o coadjuvante na história de uma outra pessoa. Que muitas vezes nós médicos vivemos isso, né? A gente entra na faculdade, entra num ritmo meio de atendimento, alguém tem que... Aí você vai se formar, você tem que escolher uma especialidade, você escolhe uma especialidade, aí você tem que casar, todo mundo tá casando, você casa também, todo mundo tá tendo filho, você tá tendo filho também, aí todo mundo começa a correr atrás de convênio, aí você vai, consegue os convênios, você começa a atender no convênio, aí você tá super estressado, aí você compra um monte de coisa, troca de carro, viaja, gasta dinheiro, fica estressado, começa a fumar, ganha peso, começa a beber, e é assim, é um processo cada vez mais negativo que ninguém para pensar. Assumir o protagonismo, assumir essa liderança, passou muito para mim pensar o processo, né? Eu felizmente tive essa crise, por assim dizer, ainda na faculdade. E aí eu pensei assim, cara, para onde é que eu vou? Eu ia fazer, por exemplo, cirurgia geral, porque os meus amigos, eu era monitor de anatomia, todo mundo ia fazer cirurgia geral, eu falei, você faz cirurgia geral também. E aí um dia eu comecei a conversei com um amigo meu que é um clínico excelente, o Luiz Gustavo Pignataro, aqui do Rio de Janeiro. Ele, em uma conversa de 15 minutos, ele acendeu para mim, falei, cara, o meu caminho é outro, o meu caminho que brilhou é outro. E aí eu fui ser clínico. E felizmente, toda vez que acho importante falar, toda vez que eu busquei ter uma voz, que eu busquei, de fato, liderar alguma coisa, eu abri mão de outras possibilidades, né? Muitas vezes a gente acha que o líder, ele é um papel, a liderança é um papel único, né? Você vai ser líder em uma coisa, todas as outras pessoas vão ser lideradas. E não é assim. O João Paulo, por exemplo, é o maior oftalmologista cavaquinista do Brasil, especialista em atender grandes nomes da música popular brasileira, do samba. Deve ter um outro oftalmologista que toca guitarra, deve ter um outro oftalmologista que é orador, deve ter outro cavaquinista oncologista e por aí vai. E essas diferentes hierarquias de competência são positivas se você quiser falar assim, cara, eu quero jogar esse jogo. E eu quero jogar esse jogo para estar lá no topo. Isso é que eu vejo que faz diferença. Diogo, e o outro lado da moeda, assim, na sua opinião, né? Acho que agora a gente já entendeu o que é a liderança e como que a liderança entrou na tua vida e como que ela tem te ajudado aí a te impulsionar. E agora eu queria ouvir a tua opinião em relação ao outro lado da moeda, tipo, como que você acha que a falta dessa habilidade, aproveita até para te perguntar, você acha que isso é uma habilidade ou é algo nato? As pessoas podem aprender liderança ou é algo que já nasce com elas? Na sua opinião, qual é o impacto disso na carreira dos médicos, por exemplo? Certamente, Sidney, eu diria que assim, é como que fosse um conjunto de habilidades que você vai adquirindo ao longo do tempo, um conjunto de competências que certamente nós médicos, muitas delas a gente deveria aprender durante a faculdade. A gente deveria aprender a escutar melhor, a gente deveria aprender a se comunicar melhor, a gente deveria aprender psicologia positiva melhor, a gente deveria aprender a comunicar mais notícias de uma forma melhor, a gente deveria aprender a ter uma gestão de pessoas e de conflitos melhor. Isso tudo, nas grandes escolas de gestão, isso é ensinado de uma forma extremamente técnica para outras especialidades, mas não para o médico. O médico, a gente tem que partir do princípio que você é médico, cara. Você vai lá com seu carimbo, com seu estetoscópio, vai conversar com o paciente, vai ser tudo abençoado e vai ser uma conversa excelente. E não é assim. Esse aspecto, por assim dizer, da liderança mal formada. É óbvio que tem pessoas que são dom nato, talvez para se expor mais, né? Tem uma corrente da psicologia que diz que a gente tem 5 aspectos da personalidade, né? E um desses aspectos é a extroversão. Algumas pessoas que são mais extrovertidas têm menos dificuldade em falar em público, de se expor, de expor as ideias, enfim, tendem a ser identificados como líderes, mas a gente tem na história grandes líderes, não só na medicina, mas no mundo, que não são pessoas introvertidas. O próprio Nelson Tais, cara, ele não é um cara extrovertido, assim. Ele é uma pessoa introvertida que fala de uma forma mais contida, coisa e tal, mas quando ele fala, todo mundo para escutar. Então essas habilidades... Tem uma outra unanimidade, né? O Papa atual, né? Sim, o Papa Francisco também, A gente tem vários, cara. O próprio
Bill Gates, você vê o Steve Jobs, que era um showman, né? E o Bill Gates, que assim, você nem sabe como é a voz dele, né? E os dois têm perfis de extroversão e introversão diferentes. Mas são habilidades, um líder pode aprender a lidar. Talvez o extrovertido tenha que aprender a não aparecer tanto, e o introvertido tem que aprender como se colocar, como falar. Dito isso, eu acredito que pro médio, aprender essas habilidades colocam você, por assim dizer, na capacidade de pensar um processo, de entender o que você pode fazer, de entender como você vai se relacionar às diferentes áreas de atuação. Como é que você vai se relacionar com o seu paciente? Como é que você vai se relacionar com seus pares? Como é que você vai se relacionar com a academia? Como é que você vai se relacionar com a indústria farmacêutica ou de material, se você tiver alguma? Como é que você vai se relacionar com uma eventual fonte pagadora? Se você atende no convênio, mesmo que você queira fazer uma migração para a medicina privada? Como é que você vai se relacionar com essas diferentes áreas? Como é que você vai se relacionar com você mesmo? Como é que você vai se relacionar com a sua família? Quando você aprende essas habilidades que um bom líder deve ter, que envolve muito, no final das contas, um bom relacionamento humano, como eu falei, escutatória, comunicação, psicologia positiva, isso tudo quando você vai juntando, né, você tem um médico melhor, né? Você é um cara que pode estar preparado para ser líder, indiferente da hierarquia de competência, mas ele vai ser também um médico melhor, né? Eu pensei aqui em dois exemplos práticos, né, para a gente aprofundar um pouquinho a tua fala, que é o seguinte: primeiro, a dificuldade que, quando o médico ele tem dificuldade de dizer não, por exemplo, não vou nem entrar no médico, eu vou entrar em dois aspectos, em duas áreas, né, que você disse, você trouxe muito bem. São vários papéis, né, são vários níveis de relacionamento. Então, por exemplo, relacionamento com o paciente, o médico tem dificuldade de dizer não, então ele está deixando ser liderado pelo paciente. Aquele paciente que chega e diz: não, doutor, eu quero o exame, eu quero o remédio, eu quero isso, eu quero aquilo, né? E o médico, por medo, muitas vezes, isso independente do local de atuação, né? Se o médico não dominar essas habilidades, né, de um bom líder, ele acaba se submetendo, né? Quem é o médico que não passa por esse tipo de assédio, né, ou de imposição, e que muitas vezes não sabe lidar com isso, né? Trazendo para o círculo vicioso, que é o que a gente fala muito aqui, por exemplo, no caso do relacionamento com planos de saúde, cada comum, sabe, Diogo? E é muito triste falar o que eu vou falar aqui. Tem sido cada vez mais comum colegas falando assim: Sidney, eu não aguento mais ter meus procedimentos glosados, sabe? Tipo, tive uma colega que recentemente ela mandou uma mensagem falando assim: esse mês foi R$ 5.000 de procedimentos glosados, cara. Então, assim, daí o que a gente faz, né? Por não entender que isso faz parte de um rol de habilidades que pode ser aprendido, pode ser, né, melhorado, masterizado, a gente só fica reclamando, né? A gente reclama, porque o plano isso, o plano aquilo, e acaba que reclamar, né, dizem que tem uma origem etimológica que é pedir, clamar, né, clamar de volta, clamar mais, né, pedir mais daquilo. Então, assim, eu já passei muito por isso. Eu sou um inquieto, como você, eu sou um questionador. Imagina um questionador no sistema público, meu amigo. Você foi muito sábio quando você, né, entendeu isso, né? Cara, onde é que o meu trabalho, o meu ofício vai ser valorizado? Onde que a minha performance onde que eu vou colocar a minha performance para que ela seja realmente potencializada? E aí, muitas vezes, até por não enxergar, e aí liderança tem a ver com enxergar, com visão, com enxergar cenários, né? Eu fui pro serviço público porque eu segui a manada e cheguei lá inquieto que sou, cara, sofri que nem um condenado. Porque eu queria fazer as coisas diferentes, eu aprendi, eu me desbloqueei em relação à criatividade, queria fazer isso, fazer aquilo, pensando no paciente, e o sistema vinha aí, porrada, sabe? E aí você fica achando que o problema é o sistema é ruim. Não, às vezes não é o sistema, às vezes é você que está no lugar errado, né? O problema são eles, né? A culpa é deles. Quando você falava, cara, eu pensava muito no quanto que essa pandemia mostrou como que a comunidade médica no Brasil, uma das coisas que ela não tem é liderança. Não tem voz. A comunidade médica não tem voz. Tem um cara que fala no Fantástico, tem um outro cara aí que é médico da Ana Maria Braga, e acabou. São pessoas, assim, acho que são pessoas até que se esforçam para falar alguma coisa, mas quando você não tem lideranças positivas, lideranças boas, esforçadas, representativas, né? Eu acho que exato, é uma palavra. Exato. O que acontece? Emerge para falar no lugar do médico, pessoas parecem entender de uma
assunto que eles não entendem, entendeu? E aí você começa a botar a medicina, botar o médico, botar a medicina numa série de discussões que não cabe ao médico. Quando o médico, na verdade, deveria assumir uma posição, ou a comunidade médica fala, olha, é isso que a gente vai fazer, essa é a nossa posição, estão aqui os nossos campeões, os nossos líderes, as pessoas que falam pela gente. Isso, na verdade, é uma manifestação do que aconteceu com os planos de saúde. Então, se a gente for olhar quando os planos de saúde começaram a surgir nos anos 80 e 90, começaram a crescer, né? Os planos de saúde precisavam dos médicos. Os médicos, eles eram paparicados pelos planos de saúde. Até que chegou o momento em que os pacientes começaram a querer que um médico que fosse do plano de saúde, e aí o plano de saúde começou a criar barreiras para o médico entrar. Você tinha que ter indicação, pagar um valor que não é barato, um valor bastante caro para você entrar. 50, 80 mil reais. E aí, numa inversão total, o médico passou a precisar do plano de saúde. Então, e aí o paciente perdeu totalmente a capacidade de avaliação de qualidade. E você ia conversar com o médico às vezes, assim, o cara falava, não, a minha consulta é R$ 50, mas eu ganho no volume. E esse argumento foi repetido de uma forma totalmente difusa, né? Você ganha no volume, só que assim... Foi viralizado, né? Foi viralizado e ninguém falou assim, não, peraí. Você atender um paciente ou você atender 10 pacientes, você não pode mudar a tua qualidade só porque você está atendendo no volume para você ganhar mais. Você quer ganhar um valor razoável para pagar o consultório, imposto de renda, custo de manutenção. Peraí, isso não está fazendo sentido. Eu vou aumentar o volume, mas como é que eu vou fazer para manter a qualidade? A única forma que tem ou eu vou me onerar mais, eu vou ficar com um monte de burocracia para poder preencher depois do consultório, eu não vou chegar em casa na hora, ou então eu vou trabalhar mais e ganhar menos, porque eu vou ter glosa pra caramba e vou ter um monte de procedimento que eu vou fazer, eu vou trabalhar e o plano não vai pagar. Cara, a glosa é um conceito tão cruel, cara. E arcaico. Assim, é uma coisa tão... Cara, o cara não tá te pagando por uma coisa que você fez, cara. Entendeu? Parece uma coisa do século do feudalismo, cara. Tipo isso. Sabe? Assim, você... E assim, a gente chegou a um ponto que o médico virou o servo do plano de saúde, a ponto de algumas seguradoras, por dívidas, põem aí ao médico que ele tem que pagar um valor do procedimento dele para pagar a dívida da seguradora, que não foi o cara que pegou. A seguradora... Então assim, o cara tem que pagar o imposto de renda, o cara tem que pagar os custos do consultório, ainda tem que pagar a dívida da operadora que não foi ele que pegou. E ninguém parou para pensar assim, cara, isso tá errado, cara. Isso está muito errado. Isso está muito errado. E também não teve ninguém para virar e falar assim, gente, isso está errado. Bom, não tinha um Instagram também para o CVM vir e falar assim, gente, vamos. Você falando sério, cara. Você tem ideia do impacto de um pensamento desse na medicina? Você quebra o sistema de saúde suplementar, mas quebra no sentido assim, vamos pensar diferente. Essas seguradoras que são verticalizadas, você quer tratar o médico e a saúde como commodity? Não, é o contrário. Mas aí você vai conversar com esses caras, com os gestores de seguradoras de saúde, os caras também não querem conversar com o médico, porque eles acham que o médico só quer trabalhar menos e ganhar mais. E aí ninguém conversa, não tem diálogo, entendeu? É isso, existem esses pré-conceitos, né? Existem esses conceitos pré-concebidos. E Diogo, cara, a gente tem repetido isso 3 vezes por dia nos últimos dias, né? Mas a gente tem repetido isso semanalmente, diariamente nos últimos 2 anos. E a gente não é contra nosso projeto, nosso trabalho aqui, em nenhum momento é contra planos, é contra o SUS, é contra clínicas populares, nada disso. A gente é simplesmente a favor da boa medicina, do médico, do trabalho médico de forma... Esse valor tem que ser inegociável, sabe? Quando essa parada que você falou assim, ninguém chegou e falou assim, ei, mas espera aí, uma outra pergunta que tinha que ter sido levantada lá atrás, quando decidiram isso, em alguma reunião aí no Rio ou em São Paulo, em algum lugar importante, alguém tinha que ter levantado e dizer assim, gente, mas espera aí, como é que vai ficar o relacionamento médico-paciente, né? Como é que vai ficar o risco da nossa profissão, a chance de erro, como é que vai ficar a satisfação do paciente, como é que vai ficar a nossa satisfação no médio e longo prazo, porque dinheiro por dinheiro, irmão, daqui a 2, 3 anos, um ano, qualquer médico já está vivendo muito bem, já tem dignidade, já tem conforto, sabe, para você, para sua família, e aí depois como é que você vai viver sua vida, irmão, que já parecendo um pastor. É basicamente isso, é parar e, assim, é uma coisa que agora, quando a gente fala, né, depois de 2 anos, Diogo, a gente não tinha essa clareza também. A gente, quando começou isso aqui, não tinha clareza. Você perguntou da importância do impacto, eu não tenho ideia. Eu só tenho ideia do seguinte, que todo dia eu acordo e durmo pensando, cara,
a minha vida tem sentido. Por quê? Porque eu diariamente, não só no Instagram, aqui na frente de todo mundo, mas fora, nos bastidores, cara, eu vejo que o meu trabalho, muita diferença. E aí a gente volta para a liderança, né, cara? E eu acho que uma das coisas que eu queria te perguntar também, que a gente tem falado muito nos últimos dias, você acha que para ser, assim, além dessas habilidades, dentro dessas habilidades, existe um combustível, né? Na minha opinião, eu queria ouvir a sua também, que é coragem, né? Porque não é fácil levar essas marteladas. A gente leva martelada e assim como você também deve ter levado as suas, deve levar as suas. E aí eu queria te perguntar, cara, como lidar pensando agora que a gente está transmitindo uma mensagem aqui, né? Como lidar com essas marteladas, cara? Como ter a coragem para ser protagonista, né? Para fazer diferente, para ir contra o status quo, contra o senso comum. A compreensão de que quando você tem um propósito, eu sei que a palavra propósito ela tá muito na moda e às vezes ela é usada de uma forma quase que cômica, né? Mas quando você tem um propósito, você consegue. Tem uma frase do Nietzsche que eu gosto muito que é: tem um porquê, suporta qualquer como. Essa frase até ficou mais famosa, né, com o Viktor Frankl. Para quem não sabe, o Frankl era um psicólogo judeu preso em Auschwitz, perdeu uma série de familiares lá e ele desenvolveu, ele aplicou a escola dele de psicanálise, que é a terceira escola de Viena, a logoterapia. Ele aplicou isso na prática, na vida dele, com quem ele vivia. E ele dizia isso, aplicava isso, né? Quem dispõe de um porquê suporta qualquer como. Só que a gente não tem o porquê. Qual é o porquê que o Simon Sinek fala muito? Qual é o why? Por que você está fazendo isso? Por que você chega no teu consultório? É porque você quer ganhar dinheiro? Você quer... Cara, eu não quero me estressar. Eu quero chegar lá, atender meus pacientes meia bomba, quero ganhar meu dinheiro e quero ir para casa. Tem certeza que é isso? É só isso? Não faz muito sentido. Você fez faculdade para isso? Você escolheu uma especialidade para isso? Não, talvez, na verdade, pensando bem, eu não queria estar aqui, eu queria estar em outro lugar, mas eu não tive coragem. É isso aí. Eu não tive coragem. Não, mas então talvez alguém não te ajudou a ter coragem, mas você talvez não tenha entendido o que era coragem. Coragem não é ausência de medo. Coragem é a capacidade de enfrentar o medo e superar o medo. E aí quando você... Não é à toa que no final do arco-íris tem um pote de ouro, né? Você tem que chegar lá naquele lugar. Não é à toa que embaixo do dragão, do monstro, tem um pote de ouro, tem um tesouro escondido. É porque onde você tem medo, é aí que você tem que ir. A coragem, ela muitas vezes é a capacidade de você olhar para onde está o teu medo e fazer. Talvez eu precise fazer uma transição na carreira. Talvez eu precise sair da minha zona de conforto. Talvez eu precise fazer um caminho diferente de todos os que meus amigos estão fazendo. Isso vai passar talvez por fazer um vídeo no Instagram, isso vai passar talvez por fazer uma página, isso vai passar talvez correr riscos de financeiramente não estar tão bem. Você olha para o teu medo e fala, é aí que está aí que está, porque é onde dói, é onde está o teu medo, que muitas vezes é o teu objetivo oculto. É a pista, né? Exatamente. E aí, só que a gente tem uma educação, muitas vezes, fala assim, não, se você está com medo, você evita. Isso aí que você tem medo, você tem que evitar. Você tem medo de se destacar, você tem medo de fazer sucesso. Você tem medo de ganhar muito dinheiro? Eu estava conversando outro dia com uma pessoa aqui do Rio, falou que a remuneração dessa pessoa tinha dobrado. Estava com vergonha de estar ganhando tanto dinheiro. Falei, cara, isso é muito louco. Isso é muito louco, cara. E aí tem a chamada síndrome do impostor, tem o medo de você sentir a inveja dos outros. Mas, cara, você está fazendo sucesso, você está trabalhando, você está servindo, você está dando o teu melhor quando você está cuidando do paciente, você está entregando uma coisa de qualidade, você merece ser remunerado por isso. Você está fazendo um esforço para pensar. Cara, eu fiquei, assim, quem me conhece sabe que eu cito o exemplo do Nelson muitas vezes, né? Porque é um cara que impactou muito para mim. Foi muito impactante para mim ver um cara que foi meu mentor na CPI lá, depondo na frente de Renan Calheiros, depondo, assim, de todos aqueles caras, de petista, de bolsonarista, de cafajeste, de todo tipo de gente. Ver um cara o cara realmente queria fazer uma coisa boa pro Brasil. E o cara foi parar numa CPI. Mas falou, cara, ele quis estar ali. Dá só um pouquinho do contexto, Diogo, porque talvez, assim como eu, que não sou tão ligado em política, deve ter muita gente também que não tem entendido. O Brasil, na pandemia, né, ele teve 4 ministros da saúde, teve o Luiz Henrique Mandetta, que já era ministro antes. O Mandetta teve uma divergência com o presidente basicamente por isolamento social. Entrou o Nelson Tais, que era o nome inicial antes do Bolsonaro ser eleito, que participou da campanha do Bolsonaro, uma parte da campanha. Acabou que o Mandetta foi escolhido. O Nelson teve uma divergência com o presidente sobre incorporação de tecnologia.
a questão aí da hidroxicloroquina, enfim. E saiu, entrou o Pazuello, Eduardo Pazuello, que não é médico, né, general, e tinha um entendimento de logística, e saiu agora o Pazuello, entrou o Marcelo Queiroga, que é médico também. Por conta da CPI da Covid, que foi instaurada recentemente, pessoas que estavam atuando na pandemia, foram lá prestar depoimento, e o Nelson Tais, que foi o cara com quem eu trabalhei, que me influenciou muito, talvez o principal líder assim da minha carreira, ele estava depondo na CPI. E, cara, assim, de 10 anos que eu convivi com um cara, trabalhando mais próximo, assim, o interesse real do cara de querer mudar. O cara mudou a história da oncologia no Rio de Janeiro, por exemplo. Mudou a forma de atendimento, mudou a tecnologia. O cara queria fazer a mesma coisa para o Brasil. O cara realmente, naquele salseiro que estava a pandemia, em abril de 2020, o cara assumiu o Ministério da Saúde, o cara queria fazer alguma coisa. Cara, o cara aceitou ser ministro do Bolsonaro. Era certo que ele ia arrumar problema com muita gente, até mesmo com os amigos dele, né? E o cara tava lá na CPI, mesmo com todos os problemas do cara dando uma entrevista numa CPI, ameaça de prisão, né, que os senadores falavam, esses absurdos, coisa e tal, ele falava das coisas técnicas, ele falava daquilo que ele queria fazer, ele falava como ele poderia ter ajudado as pessoas, assim, cara, valeu a pena, quando o cara tá carregando essa cruz aí, cara, o cara tá mostrando como é que um ministro da Saúde deveria atuar, tá mostrando como é que um médico que é líder deveria atuar, o cara tá se expondo a apanhar, não sei se eu posso falar isso, não sei se vou ser cancelado, mas assim, apanhar de pessoas que talvez não estão nem aí para o que ele tem a dizer, estão querendo só aquele detalhe que vai pegá-lo e vai dar aquela pegadinha que vai gerar o impeachment, por exemplo. E isso para mim foi assim, cara, se o cara tinha um sonho tão grande, o cara foi parar na CPI e o cara não se deixou quebrar, cara, isso é um ideal interessante, é uma coisa que para mim me motivou muito também, né? Falar assim, cara, a gente tem que aceitar isso, olhar para o medo, dar o medo, ter coragem para enfrentar o medo, mas não se deixar. Isso é uma coisa, acho que da personalidade do brasileiro, né? O brasileiro, ele não é um corredor de riscos por natureza, né? O Brasil, cara, assim, foi colonizado num contexto de abundância, sempre foi assim, por povos que não queriam aquele contexto. Então, você teve os índios, os nativos que perderam a sua terra, você tinha os portugueses que não queriam vir para cá, e você tinha os negros, os africanos que vieram escravos. Então, assim, dessa combinação, você tem um país que é abundante em tudo, então você não precisa fazer muita coisa, você tem tudo. Diferente, por exemplo, de uma colonização americana, de uma colonização australiana. O cara tá indo lá para começar a vida em outro lugar. Muitas vezes fugiu de onde ele tá. Depois, obviamente, que a gente teve migração japonesa, italiana, alemã, principalmente, que era um pessoal que queria começar a vida, fugido de guerra, fugido da guerra da unificação. O brasileiro não tem essa coisa de correr risco, não tem essa coisa de prender, não tem essa coisa de falar, cara, eu vou mudar tudo. É até triste ver, Cid, como que nesse momento que o Brasil tá meio instável, médicos de excelente padrão, com quem eu converso, ou estudante de medicina, cara, eu quero sair do Brasil. Eu vou para os Estados Unidos para dirigir Uber, mas eu quero sair do Brasil. Porque o cara perdeu a coragem, o cara vai para fazer uma coisa que é muito mais difícil em outro país, que talvez no contexto da profissão dele, se ele fizesse 10% do esforço, que seria mudar de um país, ele conseguiria estar muito mais bem sucedido, né? Porque aí falta liderança, falta protagonismo, né, cara? Falta... É muito louco. Você começou falando assim, liderança tem vários significados, conceitos, né? E não é uma única coisa, assim, qual que é, o que define liderança, qual é a habilidade de um bom líder. Então são muitas coisas, cara, são muitas coisas. E aí, o pessoal tá perguntando aí, eu sou hoje o que eu acho que mais me define, Diogo, é alguém que gosta de aprender e compartilhar o que aprende. Perguntaram aí sobre livro, o livro que eu trouxe aqui para mostrar, e de repente acho que faz muito sentido para ti, não sei se vai aparecer, se consegue ler aí, não sei se você já viu. Gestão do Amanhã. Gestão do Amanhã, tudo que você precisa saber sobre gestão, inovação e liderança para vencer na quarta revolução industrial, que é o que a gente está passando agora, né? Ele trouxe aqui, 10 qualidades que fazem um ótimo líder segundo a revista Forbes, né? Que é aquela revista lá que avalia os bilionários e tal. E aí ele começa, honestidade, saber delegar, comunicação, confiança, compromisso, atitude positiva, criatividade, intuição, capacidade de inspirar, que foi o que você trouxe, e sintonia com as pessoas. Cara, quantos problemas a gente tem nesse Brasilzão, quantos problemas a gente tem na medicina, né, cara? Você falou assim sobre o CVM. Por que o CVM existiu? Por que o CVM existe, né? Foi o que eu te falei lá no Ideias em Saúde. Cara, porque a gente identificou um problema. Começou com a identificação de um problema e a gente teve, e aí no meu caso, né, começou com a questão da relação médico-paciente, da comunicação médico-paciente. Eu disse, cara, eu vou resolver esse problema. Ou pelo menos contribuir, né? Porque eu acho que ninguém consegue nada sozinho. Mas eu acho que quando você
começa, né, Diogo, quando você encontra esse problema e você identifica ele como seu propósito, como sua missão, você começa a mexer, sabe? É como se você jogasse uma pedra na água e aquela água gera uma onda que mexe com muitas coisas e as coisas começam a acontecer. Cara, tem tanto problema no Brasil, sabe? Tem tanto problema na oncologia, tem tanto problema na medicina e muitas vezes falta pessoas peguem esses problemas como missão, como propósito e de fato se entreguem de corpo e alma para resolver aquilo. Quando você falou que você estava falando aí do Nelson, que eu acho que por que ele aceitou fazer o que ele fez? Por que ele aceitou passar por isso? Provavelmente não é por grana, não é por outra coisa, é porque, cara, deve fazer parte do propósito dele, nesse momento de escolha, ele diz, cara, eu vou dar o meu melhor, mas ele correu riscos, né? Correr risco não tem a ver só com ser empresário, com empreender, tem a ver com acreditar em algo e tentar resolver aquilo. Então, mais uma vez, demonstrando que é um líder, né? Que tanto te inspirou e tanto te inspira. Quantos problemas a gente tem, né, cara? Quantos problemas na medicina, né, na saúde, e aí falta isso, cara, falta a gente se entender, porque eu acho que também falta muito, você falou da questão do brasileiro, tem uma parada que é a síndrome do vira-lata, né, a síndrome do impostor, que eu acho que se mistura um pouco com a síndrome do vira-lata, que é, cara, será que eu vou dar conta? E aí, cara, uma coisa que eu gosto muito, Diogo, no final de semana é ver documentários. Eu vi o documentário do Pelé esses dias, e eles falam disso no documentário. O Pelé, quando ele ganhou lá as 2 Copas, né, ajudou o Brasil a ganhar, não sei o quê, como se fosse só ele, não foi só ele, foi um time e tudo mais. Aí devolveu a alegria pro Brasil. Cara, como assim o Brasil depende de alguém fazer gol, cara, pra gente ser feliz? Para com isso, cara. Não pode ser isso, cara. Não pode ser só isso. A nossa felicidade tá em alguém acertar o pênalti, sabe? Ou do tempo tá bom e não chover, porque aí o Ayrton Senna não vai conseguir. Não, acho que a gente tem que entender que o nosso valor é muito maior do que esse, né? E aí volta pro que eu conversei com o JP ontem, e aí eu queria ouvir tua opinião sobre isso também, Diogo, que é, cara, falta a gente olhar mais para dentro. A gente vive olhando, né, é até bíblico isso, né? A gente é muito bom de olhar o cisco no olho do outro, mas não enxerga a trave que está no nosso. Então, cara, vamos olhar mais para dentro. O que você é bom? O que você ama fazer? Eu sou só um médico, como qualquer outro, cara, que escolheu um problema para resolver e tem diariamente buscado melhorar e dado uma contribuição. E aí, quando a gente faz isso, encontra médicos como você, cara, excelentes, né? Pessoas fora da curva como o JP e como centenas que eu tenho a honra também de chamar de alunos e de amigos, de colegas, que estão cada um, cara, olhando para dentro e vendo, caramba, o meu trabalho vale, o meu trabalho é importante, sabe? Eu não tenho que me submeter nem a plano, nem a governo, nem a quem quer que seja que não me valorize. Eu tenho que ter o foco no meu paciente. Eu fiz o xizinho lá na hora de escolher medicina e só cada um de nós sabe o que a gente fez para chegar onde a gente chegou, para chegar no auge da nossa carreira e submeter a honorários e a condições e a regras totalmente arcaicas e abusivas e aviltantes. Não, cara. Então, eu acho que a primeira coisa é olhar para dentro, é olhar, cara, o que você ama, o que você é bom, o que você... Então, eu acho que falta muito disso também, sabe, Diogo? E aí tem muito ego, tem muito... Eu queria ouvir de ti como é que tu enxerga isso, como é que tu tem feito também para lidar com isso, porque é um desafio diário, né? Cara, é interessante porque eu fico pensando, eu pelo menos não tive essa pergunta, né? Não sei se alguém que vai para uma faculdade de medicina, mas assim, qual é a primeira pergunta que você deveria escutar no primeiro dia de faculdade de medicina? O professor devia perguntar assim, por que vocês estão aqui? Você escolheu medicina. Por que você escolheu a medicina? Os pacientes perguntam, porque eu gosto de ajudar as pessoas. Cara, você gosta de ajudar as pessoas, você pode fazer você pode ajudar as pessoas de uma série de formas. Você pode ser gari, você pode ser bombeiro, você pode ser policial, você pode ajudar as pessoas a atravessar a rua, você pode pintar a casa das pessoas, vai ajudar muito, você pode ser encanador. Eu gosto de ajudar as pessoas. Isso é uma resposta meio que rasa. Eu tô aqui, na verdade, porque eu quero ganhar muito dinheiro. Você pode ganhar muito dinheiro de uma série de maneiras. Não necessariamente você precisa... Ou seja, por que eu estou aqui? Você deveria fazer essa pergunta no primeiro período de faculdade, no primeiro dia. Você não se faz. Então se faça, talvez, quando você está se formando. Também não. Talvez quando você está entrando no mercado. Também não. Talvez quando você já tem 15 anos de formado. Talvez não. Talvez quando você já está
totalmente cansado da sua carreira? Talvez não. Quando você se pergunta isso de fato, quando você olha para dentro, talvez não queira saber o que você quer encontrar. Talvez você tenha feito a escolha errada lá no segundo grau, quando você fez vestibular 4 vezes, você fala assim, não, eu vou fazer uma 5ª vez que eu vou passar para provar para minha mãe, para meu pai que eu consigo passar na faculdade, que é o sonho deles ter um filho médico. E você fala assim, não é isso que eu quero, talvez não é isso que eu nunca quis. Talvez eu precise fazer uma transição de carreira, talvez eu tenha que mudar de especialidade, talvez eu tenha que fazer outra coisa. Talvez eu conheço médicos, cara, assim, aqui no Rio de Janeiro, eu gosto de atender SUS. Diogo, eu gosto de paciente do SUS. Eu não gosto de consultório, eu não gosto de paciente ficar me ligando, eu gosto de atender paciente do SUS, eu gosto de sentir que o paciente está satisfeito com o meu atendimento. Cara, tá tudo bem, a pessoa encontrou, ela testou e ela encontrou. Mas essa pessoa, por assim dizer, iluminada, porque ela encontrou isso de uma forma espontânea. Obviamente que tem muita conversa assim. Cara, o que você quer? Onde é que você quer? Onde é que é o teu lugar? Onde é que te desafia? Onde é que brilha? Essa pergunta é uma pergunta que a gente deveria fazer. E voltando para a questão da liderança, olhar e falar assim, cara, talvez o meu lugar não seja aqui, o meu lugar seja ali na frente, onde não tem ninguém. Talvez o meu lugar seja ali onde não tem ninguém, e quando eu chegar ali, as pessoas vão atrás de mim. E aí eu já não vou querer mais estar lá, eu vou querer estar em outro lugar, e as pessoas vão atrás de mim também. E aí eu vou guiando, e pode ser que seja um diretor de um hospital público, pode ser que seja um gestor do plano de saúde que fala assim, não, eu vou fazer diferente. Aqui eu vou botar o médico para conversar comigo, eu vou entender qual é o interesse, eu vou entender qual é o interesse do paciente, e vou fazer um projeto diferente. Pode ser um médico que queira ser político, pode ser um influenciador digital do bem. O cara, eu vou fazer um negócio aqui que vai fazer diferença. Se você não dá um passo à frente, todo mundo começa a... Se você tem um vácuo, né? Alguém vai ocupar esse vácuo. E às vezes é uma influência negativa. Uma influência que era seu, né? Que você veio para ocupá-lo, né? Exatamente. É o que eu falei no início, assim, a frase do Jung. Se você não é o protagonista da sua história, você é coadjuvante na história de outra pessoa. E viver com isso é uma carga de estresse, uma carga de infelicidade, uma carga de insatisfação que leva vocês a ser igual aquele motorista do Uber que eu citei lá no início, que o cara não estava feliz onde ele estava, o cara foi grosso, estava disseminando essa grosseria pelas pessoas com quem ele encontrava, e aí você fala, o médico me tratou mal, o médico foi grosso, o médico nem olhou para minha cara, a consulta durou 5 minutos. Não é pra gente ser assim. Esse não é o objetivo da medicina. O objetivo é exercer a ação, né? De uma forma que seja digna, de uma forma que seja bem remunerada, que você chegue em casa e você não desconte na tua mulher, nos teus filhos, nos teus pais, que seja, o estresse que você teve no dia, que você chegue no final do dia e fale assim, cara, hoje foi muito bom. Eu te falo que assim, esse que a gente já está chegando no final, né? Esse Uber que eu peguei hoje foi para uma missa de 7º dia, que eu fiz questão de ir, assim, de um paciente, eu fiz questão de ir, cara, assim, uma pessoa bastante querida, a missa estava cheia, mas a esposa do paciente parou a fila, quando ela me viu, ela parou a fila, virou para mim e falou assim, Diogo, muito obrigado por tudo que o senhor fez pela gente. Isso tem um valor, cara, isso tem um valor que, assim, tem um valor financeiro, obviamente, em tudo que a gente faz, mas tem um valor também de falar, cara, eu cheguei aqui na derrota, né, porque o paciente morreu, no final das contas, mas eu encontrei uma coisa maior ainda, uma vitória maior ainda dentro dessa derrota, que, assim, eu cumpri o meu papel, eu ajudei, a família chegou, o processo de vida do paciente se completou e foi tudo positivo, né, foi uma experiência muito boa. E aí você consegue fazer essa live, terminar essa live, dormir com a consciência de que você exerceu a profissão como você se propôs a cumprir, né, a exercer, que apesar do desfecho não ter sido, que é outro, o ledo engano, né, Diogo, que eu acho que vocês, como oncologistas, vocês aprendem isso bem mais rápido do que a maioria de nós, né, de que como se fosse uma guerra, né, infinita entre a medicina e a morte. Não se trata disso, se trata de você entender que a função do médico, não só do oncologista, mas do médico, junto com o paciente, né, em todos os momentos. Queria só, para finalizar, eu queria que você me dissesse aí, o que líder médico Diogo para os próximos anos aí, o que vem de inovação, além do podcast, além da pesquisa clínica? Qual é a próxima lacuna que você está querendo, que você pretende ocupar? Sem dar spoiler, mas já dando, né? Uma coisa que me incomoda muito, acho que não me incomoda nem a palavra, mas assim, que me desperta muito a necessidade de fazer alguma coisa é essa questão de ajudar as pessoas, os médicos principalmente, a entender a jornada deles. Onde é que eles estão, que história é essa que eles estão vivendo, de onde é que eles vieram e para onde que eles querem ir. E para onde é que eles podem também, e qual é o caminho que eles precisam seguir. Não faz muita diferença se o cara é um médico de posto de saúde, se ele atende num consultório de frente para
Praia de Ipanema, se ele é um empreendedor, não faz muita diferença. O que faz diferença é assim, cara, o que você quer mesmo? Qual é o caminho que você quer traçar para você? Isso é uma coisa que eu penso muito em fazer e também cada vez mais entender, assim, dar voz para pessoas como você, grandes líderes que eu vejo na medicina do Brasil, que assim, você falou essa coisa da síndrome de vira-lata, com já quase 2 anos de podcast, uma coisa que eu pude ver que assim, cara, a medicina do Brasil é muito boa. Quase saiu. Ela é flórida, ela é muito boa, ela é incrível. Os médicos brasileiros têm muita gente boa. Tecnologia, de educação, de gestão, seja gestão pública ou privada, tem muito médico bom no Brasil. Tem muita gente que se destaca. E da mesma forma que essas pessoas estão aí, essas pessoas precisam de voz. Outras pessoas precisam escutar você falando. Cara, vamos dizer, por exemplo, que vocês têm mais, sei lá, 10 concorrentes do CVM. Cara, significa que o mercado de gente falando assim, médicos sacudindo pelos ombros, tá na hora de vocês mudarem. O CVM vai ser sempre o líder, mas vai ter gente falando assim, cara, tá na hora de vocês mudarem, tá na hora de vocês pensarem diferente. Sempre, da mesma forma, para empreendedorismo, tem um cara que é genial, que é o Vander Cortese, que é o CEO da BIP, e agora fundador também da BR Med. Quando a gente começou na faculdade, o cara fazia festas na faculdade, hoje o cara tem 2 megas empresas e tem liga de empreendedorismo na universidade, cara. Quando que eu ia imaginar que ia ter liga de empreendedorismo na universidade? E o cara tá aí ajudando estudantes de medicina, inspirando as pessoas. A gente vê isso na medicina pública, a gente vê isso na medicina privada. Quero fazer um esforço para dar cada vez mais voz para essas pessoas, para que elas sejam escutadas por aqueles que estão querendo. Cara, o que eu faço? O que eu faço? Escuta esse cara aqui. Talvez seja essa pessoa que você precisa escutar, entender o seu caminho, entender a sua jornada e ser feliz, né? Que no final das contas é o que importa, né? E não um dia, né? Quando o sol brilhar, quando a conta bancária estiver assim, quando a família estiver quando você se aposentar, quando você se aposentar. Não, acho que a gente tem que buscar, óbvio que a gente tem que ter planos, mas, cara, a jornada, né? Uma pessoa muito querida falou isso pra mim, Sidney, a jornada. Lembra da jornada. E eu falei, é verdade, tem que lembrar da jornada. A gente tem que se divertir durante o processo, senão não faz sentido, cara. Né? Pra gente sair dessa triste estatística aí que vocês lidam diariamente na oncologia, né? Médicos arrependidas, com remorso. Poxa, eu não fiz aquilo que eu queria fazer, não segui o que eu queria seguir. Enfim, Diogo, gratidão, irmão. Obrigado pela sua presença aqui, abrilhantou. Eu prometi isso porque eu já conheço a pessoa, sabia que ia trazer muita sabedoria.